Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast da Our Body Papo Saúde. Eu sou o Reinaldo Dias e hoje eu estou aqui com a minha parceira Priscila Cardoso. Oi gente, tudo bem? E hoje com a figura ilustríssima, Dr. Armond. Seja bem-vindo. E aí, gente, tudo bom? Vamos destrinchar aí assuntos extremamente polêmicos. E antes de mais nada, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe, fortaleça e estamos na plataforma do Spotify. A todo vapor, fechou? É isso aí. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado mesmo de coração por sua presença aí. Eu que agradeço pela honra, pela chance. Opa, tamo junto. Doutor Armond, no hype aí dos atletas, bodybuilders e etc. Vamos lá, né? Fala da sua história. Primeiramente, quem é o doutor? Então, eu gosto de não me resumir apenas ao médico, né? Sim. Em primeiro lugar, que a medicina é muito importante na minha vida, é o que eu amo fazer, né? Não me arrependo nem um pouco de ter vindo para essa área. Mas primeiro eu me identifico com o esporte, né? Com musculação principalmente. Gosto muito de correr, faço cardio todos os dias. Gosto de me alimentar bem, né? Eu tenho um histórico interessante com a alimentação porque eu sou vegetariano desde bem novo. E por decisão minha mesmo, né? Eu parei de comer carne com uns 7 anos. E uma coisa que sempre me disseram, né? Que seria muito difícil de eu ficar grande, né, de ficar forte sem comer carne. Mas meus pais, eles sempre me apoiaram também. Então, por gostar muito, né, de biologia, de química, por admirar muito meu pai, que é médico, né? Seu pai é médico, né? É médico. E aí eu decidi, né? Eu optei por estudar para fazer medicina, né? E aí passei no vestibular, estudei 6 anos, mas durante o curso de medicina, eu passei por um período, no começo do curso, um período de depressão muito forte. E eu encontrei na corrida, né, uma forma de escapar dessa depressão. E aí foi isso logo no primeiro período de faculdade. Um dia uma professora minha de bioquímica, ela comentou que eu estava com hálito cetônico. E também, né, eu estava pesando 58 quilos e eu fui de 70 para 58 assim, um mês e meio. E porque eu só queria correr. Eu não conseguia comer, não conseguia nem comer muito porque eu estava triste. E aí eu lembro que quando ela falou para eu estudar o último capítulo do livro Pamela Champ, né? Não sei se ainda é o último capítulo da edição atual, mas aí falava justamente sobre estado de cetose, né? É um livro de bioquímica bem, bem legal. E eu achei muito interessante estar vendo, né, o que estava acontecendo no meu corpo, né? Eu estava lendo sobre aquilo no livro. E aí eu procurei um livro na biblioteca. Na verdade, eu fui para essa parte de alimentação, de nutrição. E aí eu separei alguns livros, né? Entre eles um chamado Guerra Metabólica, do Valdemar Guimarães. Foi muito legal. E eu devorei o livro. Tipo assim, eu tava em semana de prova e eu simplesmente não estudei para o que eu tinha que estudar. Inclusive, me mandei muito, muito, muito mal em anatomia na primeira prova da faculdade, porque eu não queria estudar nada, eu queria estudar aquilo que eu tava sendo tão interessante, né, pra mim. E aí, bom, me recuperei da prova que eu fui mal, mas aí eu comecei cara, foi uma chavinha assim que eu virei minha cabeça de Se apaixonar por essa área. eu só queria ler sobre o assunto. Que legal, juntou a nutrição com a medicina. Sim, na verdade não tem distinção. Não tem como separar, né? Não tem separação. Tudo a mesma coisa, né? E, inclusive, é um erro muito grande, né? A faculdade de medicina se limitar tanto, né, na parte de nutrição. Cara, eu praticamente não vi sobre nutrição na faculdade. Tipo, o fator mais importante para alguém se manter saudável é se alimentar bem. Eles separam muito, né? Eu acho que a nutrição é uma divisão da medicina, mas eles Exato. deixam muito longe. E odonto também.
É tudo a mesma coisa. Inclusive em Portugal, eu não sei se estou falando besteira, viu? Mas um cara me falou uma vez que em Portugal você tem que fazer medicina para ir para odonto, né? Odonto é uma especialidade médica lá. Se não for verdade, eu tô falando uma besteira aqui, mas eu acreditei no cara e tomara que vocês acreditem em mim também. Faz sentido, né? É, E aí, durante a faculdade, eu lembro que dos 58 eu voltei para os 70 em questão de meses. E aí eu comecei a me aprofundar nos fóruns, conheci naquela época, tô falando de 2007, 2008, eu conheci o Dudu Halush, né? E na verdade eu conheci ele não, né? Eu comecei a ler, né, o que ele postava e tantos outros, né? Li tudo de Valdemar Guimarães, amava fisiologia, bioquímica, e eu me apaixonei, cara. Eu me apaixonei. Inclusive, eu ficava o tempo todo pensando como que eu poderia aplicar aquela coisa que eu estava aprendendo lá no curso, na aula de Biocell, como que eu poderia aplicar aquilo para ficar mais forte e mais seco, né? Doutor, mas deixa eu te falar aqui, ó, porque a gente entrevistou alguns médicos e eu cortando você, mas o que é bacana é que todos que fizeram medicina sempre assim, eu me especializei em cardiologista, o outro ortopedista, o outro é dermatologista. Você já sabia lá na faculdade, na época que você estava estudando, eu quero mexer com medicina esportiva. Foi isso? Não? Na verdade, isso é até curioso. Até hoje eu me pergunto por que eu não pensei nisso de cara. Talvez porque eu gostava tanto desse assunto que eu não me imaginava trabalhando com isso, sabe? Na verdade, eu queria ficar grande, né? E aí, dos 70, eu fui para 95 quilos com 20 anos de idade, 95 seco, né? E, cara, eu tava no céu. A primeira vez que eu entendi, né, que o que tava me impedindo de ficar com o abdômen trincado, né, ficar grande e seco, era que eu tava fazendo o que todo mundo falava pra fazer, que era dia do lixo, né, gente? Eu tô falando isso de 2009. E eu parei de comer errado nos fins de semana, né, comer errado, atropelando tudo, cara, e meu abdômen secou tão rápido e eu fiquei com minha autoestima pela primeira vez lá em cima, sabe? E tipo, pra mim isso, nossa, isso foi incrível. Então, depois disso, eu tive vários momentos bons e ruins, né? Tentei estratégias bizarras pra ficar grande. Cheguei a fazer aquelas estratégias de bulking sujo pesadíssimo, tipo assim, comendo tranquilamente 7.000 calorias todo dia, né? E cheguei a ficar muito, muito grande, mais grande, gordo, fordo, né? E aí chegou a bater quantos quilos? Cara, eu com certeza já passei de 130. Foi nesse período aí. Foi um pouco depois disso, eu cheguei a bater uns 130, só que aí eu percebi por uma foto com os meus amigos que tava esquisito. Porque quando eu me olhava no espelho, eu me enxergava muito diferente do que eu tava nas fotos, sabe? Quando eu olhava no espelho, eu lembro direitinho que você arruma a postura, você encolhe a barriga, abre o peitoral, abre a dorsal e você se vê de um jeito totalmente diferente do que é a realidade. Tipo, o que você tá vendo no espelho não é o que você tá vendo. E aí eu descobri, eu já fazia terapia na época, mas eu já comecei a fazer terapia desde aquele momento que tive depressão e faço até hoje. E eu descobri que eu tava com vigorexia, mas aí também baixei pro 105 e fiquei no 105 por uns bons anos, né, por volta disso, né? Tipo, eu baixava pros 95, ficava de 95 até 105. E aí, nesse período conturbado, você decidiu que... No finalzinho da faculdade, eu lembro que eu
eu não pensava em vir para São Paulo, eu queria estudar no Rio, né? Que eu sou do interior do Rio. E eu queria estudar na capital. Só que justamente quando eu me formei em medicina, todos os cursos de pós-graduação de nutrologia ou de medicina esportiva do Rio, todos fecharam. Ao mesmo tempo, e tinha uns 4. Não sei o que houve. Né? Tinha um Instituto X lá que você podia acompanhar eles, e eles davam um certificado depois de 2 anos de acompanhamento, aí você podia fazer a prova de título. Mas enfim, aí eu resolvi ir para São Paulo, né, que era onde tinha a Abram, né, a Associação Brasileira de Nutrologia. Aí eu cursei a Abram em 2015 e ao mesmo tempo eu fiz também eu fiz as 2 juntas, né, de medicina esportiva também pela BWS. E aí depois, quando eu terminei a Abram e ainda não tinha terminado de medicina esportiva da BWS, eu fui da primeira turma da IFBBSP, de Bodybuilding Coach, né, onde eu fiz muitos amigos, fiz um networking muito, muito bom. Você foi da primeira turma, né? Fui Que da o primeira Pinduca, que abriu, que tava sim. falando lá no... Eu era da turma do Ele fazia o anúncio lá no Instagram, Na Orion, chamando a galera. né? Era a Orion, o Júlio da Orion. O Júlio, aí tive aula com Balestrin, tive aula bom, com Batata, que ele era presidente de arbitragem. Então, tipo assim, tinha uma galera muito forte do bodybuilding, né? E, cara, eu tava... E o médico lá no meio. Eu tava no... Pô, chegou, né? Não, estávamos eu, o Márcio Bassi, que ele fez medicina esportiva comigo também, e o Dr. Niazi, né? E o resto era tudo educador físico, nutricionista e atleta. E tinha um jornalista também. E foi muito, muito incrível, assim, porque eu me encontrei, sabe? Essa primeira turma era muito grande lá? Não, tinha umas 20 pessoas no máximo. Então você deve ter conhecido o Paulinho. Sim, com certeza. Pô, legal, que é nutricionista e personal. Um parceiro. E eu também, na época também, a Fernanda Gutila, ela deu aula pra gente, ela foi participar de uma aula e 2 semanas depois ela teve uma complicação na finalização de um preparo e ela morreu. Né? Então, eu comecei a ter uma sensação muito curiosa de estar nesse meio do bodybuilding, tipo assim, que... Na verdade, eu realmente entendi como que funcionava, tipo assim, pro bem e pro mal. Gente, eu tô falando disso agora, não tem nada a ver com a Fernanda, tá? Tipo, Sim, você queria saber como que funcionava a alquimia, né? O que, tipo, até chegar um pau com o atleta, como é que funciona o passo a sim, passo. foi incrível, foi incrível. Foi uma época, assim, de muito suor, né? Mas que foi muito divertido, cara. Sim, aí você fez o network e já começou a atender dali. Já comecei a atender. Aí eu comecei a atender lá na Frei Caneca. Aí, de cara, já comecei a cuidar de pessoas que hoje são atletas muito importantes, né? Tipo, do Dodô, Domingos, que é Dodô personal, do Marcos Predador, conheci o Super nessa época, o Júlio Gorila. Gorila? O Gorila passou no meu consultório nos primeiros dias de consultório. E aí eu comecei, né? Tipo assim, engatinhando, aquela coisa, né? Tipo, você começa a abrir um consultório, você vai enchendo aos pouquinhos, né? Principalmente se você faz um trabalho certo, né? Sem fazer nenhum tipo de propaganda apelativa, prometendo coisas mirabolantes, né? Mas aí, depois de uns 3 anos, nessa época eu dava plantão também, né? Fui médico por 3 anos na Cracolândia, de São Paulo. Me sinto meio Drauzio Varela contando isso. Meio Mas é Drauzio Varela no importante. Carandiru, inclusive adoro ele. E aí, depois de 3 anos, eu fiquei só com consultório.
E desde então eu tô só no consultório, né? Eu tô com o meu consultório já eu vou fazer aí uns 8, 9 anos. Agora já é isso aí, autonomia no mercado. É. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem como você trazer alguma história da Cracolândia pra gente? Alguma parada, Tem assim, várias, tem várias. puta, essa daqui eu não esqueço, que Cara, fazer um tem trabalho várias. marcou. Não, tem várias. Primeiro que entender, né, como que é lá, né, que ah, as pessoas que estão, na verdade, eu atendia num AMA CAPS, que não era exatamente na Cracolândia, mas era muito próximo. Então, era muito comum a pessoa estar usando crack e ela ia lá, sentava e abria a ficha. Só que muitas vezes a pessoa que abria a ficha, ela não estava com problema de saúde. Ela queria que alguém olhasse no olho dela. Você imagina você tá você tá fedendo na rua, com maltrapilho e cheio de cicatriz, e todo mundo que você chega, você não ouve um oi, né? As pessoas correm. Então você ouve oi de quem tá lá no voluntariado, né? Que trabalho incrível, mas tipo assim, você não sente mais o ser humano, né? Que o médico e o pessoal do AMA, do CAPS, eles te tratam Acolhimento. como você gostaria de ser tratado, né? Só que isso era muito complicado, porque eu tô falando, né, gente, sobre centro de São Paulo, né? Eu cheguei a atender 120 fichas em 12 horas. Se vocês fizerem as contas, parece até mentira, cara, porque 120 em 12 são 10 fichas por hora. Isso significa o quê? Que eu atendia uma pessoa a cada 6 minutos por 12 horas sem parar. Em média. Então, sabe aquela história de... Ah, eu fui no médico e o cara nem olhou na minha cara? Cara, não dá pra você olhar na cara do paciente. Entendeu? E quando você atende a pessoa que ela precisa de atendimento lá, precisa de meia hora de atendimento, 1 hora de atendimento, do jeito certo, cara, vem a própria coordenação do lugar te reclamar com você. Entendeu? Mas já vi muito, muito caso curioso lá. Eu lembro que teve um caso de uma mulher trans, que lá inclusive tem um centro de acolhimento de pessoas trans. E ela chegou e me contou uma história assim, pé em cabeça, não sei o que lá. Eu sei que em determinado momento ela tirou o peito assim pra fora e ela esguichou leite na minha mesa. E aí, nisso, eu pedi os exames pra ela, entreguei pra ela. E eu falei assim, gente, vocês não sabem o que aconteceu? Aconteceu isso, isso, isso. Ela tirou o peito, pá. A pessoa, não, ela sempre faz isso. Aí, tipo assim, ela sempre faz isso. Ela fala, não, ela faz exatamente isso toda vez. Aí eu, tá. Aí, depois de umas semanas, tô lá no plantão, vem ela, conta a mesma história, tira o peito pra fora, esguicha o leite e faz a mesma coisa. Que bizarro. Bizarro. Que brisa louca, hein? Parada sinistra. Essa marcou. Essa foi engraçada. Que é da leite. Mas tinha muitas histórias. Tinham muitas pessoas que tinham um nível de instrução bom, né? Alguns com curso superior. Né? Eu lembro de um alemão que mal falava português. E ele chegou em São Paulo para trabalhar numa empresa com um cargo alto, né? Sei lá, de diretor. E ele veio com a família. E numa noitada aí com os amigos, ele experimentou crack. E aí ele passou 3 dias na rua usando crack. Voltou pra casa, a família acolheu, não sei o que lá. Aí ele voltou pra rua. Ficava vários dias na rua, voltar pra casa, perdeu o emprego, perdeu a família abandonou ele. E o cara, hoje, ele é morador de rua em São Paulo. Que louco. É muito interessante porque o pessoal as pessoas que usam crack, elas falam, né, que o negócio a sensação de euforia é tão boa, né, que você só consegue pensar nisso. Você não quer outra coisa. Não sai do ciclo. Qualquer outra coisa além daquilo não é suficiente, né?
Mas também vi muitas cenas muito pesadas, né? Que também, né, uma população muito carente em todos os sentidos, né? Que não tem... Geralmente quem tá na Cracolândia são pessoas que foram deixadas de lado pela sociedade, né? Por um motivo ou outro. Muitos ex-presidiários, muitos foragidos. E muitas vezes você é ameaçado no trabalho. Isso é bem, bem chato. Eu cheguei a perder a paciência com um paciente agredido. Mas já aconteceu também assim, tipo, você atendeu o cara lá da Cracolândia, meses depois esse cara veio e falou, meu, consegui me livrar, tô curado. Não. É um caminho meio que sem volta. Não. Eu conheço pessoas que já usaram crack e não usam mais, mas poucas. Inclusive, conheço pessoas que largaram o crack e ficaram anos sem usar crack e voltaram pro crack. Cara. Que massa. Você imagina você largar, você chegar a ficar fedido, tal, conseguir largar isso, voltar a ter uma vida, família, etc. De repente você larga tudo pra voltar a morar na rua, cara. É meio pesado. interessante. Mas, passando essa etapa aí que você era da AMA e que agora você é médico do esporte aí de ponta, agora vamos pro mundo do fisiculturismo. Os protocolos, né? Vamos falar da Primo, junto com a DECA, que tá sendo bastante divulgado, alguns youtubers, alguma galera falando, o Arnold que ele usava mais era a Primo com a DECA, né? E aí a gente fala o porquê, doutor, disso. Na época, né? Na verdade, gente, a gente tem que pensar que a gente tá falando sobre década de 60, 70, né? Que a gente não conhecia tão bem dos esteroides que a gente conhece hoje, né? E hoje a gente ainda tem tanto para entender. Naquela época a gente tinha menos conhecimento ainda. E as drogas que causavam menos colaterais ou que tinham colaterais mais fáceis de serem combatidas, né? Eram as drogas que geralmente os atletas preferiam, né? E a gente ouve histórias, né, de que o Arnold preferia DECA e usou DECA por muito tempo. E depois de um tempo ele também, a gente vê, né, que ele usando relatos, né, de que ele usou Primo também, né? Mas é mais pela questão de serem drogas com colaterais que na época a gente tinha mais facilidade de controlar, né? Mas eu, por exemplo, hoje quando eu penso nisso, eu penso, né, eu vejo hoje as pessoas, né, falando muito sobre protocolos de DECA Only, ou até DECA Base, e eu acredito que dá para fazer, dá, mas eu prefiro, né, eu sou um grande defensor do uso de teste. Né? E geralmente eles, na época, né, a gente tá falando da época de 70, vamos dizer 60, 70, até o comecinho dos anos 80 ali, então eles faziam justamente, evitavam o uso da testo para não ter o rebote da ginecomastia, essas Para não questões. ter gineco, para não ter calvície, Então eles toda queda de cabelo, né? Mas, na verdade, gente, a gente sabe, né, que, por exemplo, na época, o atleta muitas vezes usava DECA durante toda a preparação e inclusive pré-contest, né? E hoje não, né? Hoje isso já tá mudando de novo. Mas por muito tempo se falou que DECA era uma droga para ser usada só no bulking, né? E a gente sabe que, na verdade, a droga é totalmente secundária nessa história toda, né? O que comanda tudo é a alimentação, né? É dieta. O que você falou aí é pertinente e verídico e importante você ter falado, porque durante muitos anos, eu tô falando porque eu já escutei isso também, o off que era na sua DECA, né? Não pode usar agora aqui num pré-contest que vai embaçar o shape. Sim, isso a gente sabe que, claro, né, que a DECA é uma droga que em off ela tende a reter mais, né? Mas se você tá em off, você não tá preocupado com isso. E aí se a gente faz ela... É benéfico. E se usa num pré-contest, ela não vai puxar mais água? Se você estiver se alimentando da forma correta, né? Fazendo cardio, com alta sensibilidade insulínica, Vai não. responder bem. Então ela responde conforme a dieta, né? Responde conforme a dieta, né?
Dieta e hidratação. Primobolan, o efeito dela, doutor. Então, a Primo é um derivado de DHT, né? Que ela é uma das drogas que como qualquer droga, né, ela tem colaterais, né? Isso depende muito de farmacogenética, que é como cada pessoa vai interagir, né, como a genética de cada pessoa vai interagir com a droga. Mas é uma droga que geralmente é mais bem aceita para ela ser muito pouco androgênica, né? Ela tem um nível de anabolismo considerável. E também muito usado por mulheres por não ter o efeito antiestrogênico que muitas vezes atrapalha algumas mulheres, né? Principalmente em termos de queda de cabelo, né? Como o Masteron, né? Pode causar. Então, Primobolan é uma droga interessante, né? E bem menos agressiva do que outras, né? Por exemplo, hoje eu tô vendo muitos atletas que têm trocado, né? Trembolona, que é uma droga extremamente do mal, tem trocado a vilã, né? E realmente, né? Que ela é muito mais danosa para a saúde, né? E tem trocado pela Primobolan e conseguido resultados similares, né? Similares, deu pra chegar naquele nível similar. A gente vê... Na verdade é aquela coisa, né, gente? Que qualquer esteroide vai fazer mal em qualquer dose. Né? Inclusive testes de reposição, né? Você não vai ter só benefícios, né? Você vai ter malefícios. E as pessoas costumam ainda abusar disso, né? Então, os malefícios vão vir também proporcional, né, às doses. E às vezes exponencialmente, né? Conforme vão se aumentando as doses. Então, é muito importante a gente entender que o melhor é não usar. E cada corpo é um corpo também, né? Cada corpo é um corpo, né? Eu tô falando melhor para a saúde. Sim. Levando em consideração única e exclusivamente saúde. Só que também existem muitos benefícios, né? E não só benefícios para estética, né? Ou para performance, né? Mas acho que é muito importante para algumas pessoas, né? A questão da autoestima, né? Que você não só você se amar do jeito que você é, beleza? Isso é algo que todo mundo tem que fazer. Mas você realmente olhar no espelho e falar assim, putz, eu tô muito feliz com o meu corpo, sabe? Tipo, eu tô muito feliz. Digo, eu tô com um corpo que eu acho muito bonito, realmente. Sabe? Tipo, como que isso faz bem pra algumas pessoas, pra mim mesmo, né? Tipo, minha autoestima ficou muito diferente, né? Depois Sim. que... Não, mas isso que a gente tá levantando e conversando aqui, isso é saúde, né, doutor? Porque assim, que nem você falou. Saúde mental, né? Se a gente for analisar a dor, tá com dor de cabeça, você tomou, tem na bula ali o colateral. Assim, Virou. água em excesso tem um colateral. Tudo, Afoga. então tudo tem o seu benefício e malefício. A medicina, ela tá aí pra, vamos dizer, não contornar, mas amenizar o dano. Eu acho que é importante que as pessoas tenham ciência do dano. Muitas vezes a pessoa ela acha que tem ciência do dano, mas não tem. E como que você vai distinguir quem realmente entende o problema de quem não entende? Né? Será que uma pessoa que está usando hoje esteroides, pensando assim, nossa, eu quero ficar com um corpaço pro fim do ano, porque ano passado não estava com corpaço e tal... será que essa pessoa ela tá levando em consideração que se ela fizer algo errado, ela pode não chegar no fim do ano? Dependendo do que ela fizer? Ou então que ela pode precisar daqui a alguns anos fazer um transplante cardíaco ou renal, né? Agora, até onde a pessoa... Não, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei dos danos, mas será que todo mundo que fuma sabe realmente, né? E tem maturidade? Eu sou muito... Isso é louco. Eu sou muito anarquista, né? Eu acho que deveria haver menos intervenção do Estado, no sentido de dizer se você pode ou não pode, deveria haver mais trabalhos educativos, informativos, né? De verdade, né? E também, né? A gente deveria estar muito mais preocupado, né? Quando eu atendo um paciente... eu fico extremamente preocupado. Minha preocupação, meu foco principal cara, como você está se alimentando? Você está entendendo que se você usar os esteroides
de jeito abusivo, sem se alimentar bem, você não vai chegar onde você quer? Sabe, você tem noção disso? Você tem noção que se você se alimentar do jeito que você tem que se alimentar, você provavelmente vai ficar super satisfeito, sem necessariamente precisar usar esteroides? Ah, mas eu quero ficar muito forte, eu quero ficar com mais de 100 quilos. Será que você quer mesmo? Será que isso não é algo que implantaram na sua cabeça, né, de uma forma tão devagar, subliminar que você não entende? Será que você não se olharia no espelho hoje com 80 quilos, com o abdômen tanquinho, e você talvez não se acharia mais bonito que um cara com 100 quilos, mais volumoso, né? Mas será que se você começasse do começo, você não ia gostar do resultado? Exato. Começar do início pra ver, né? Uhum. Verdade. Cara, esses dias eu ganhei meu ano. Acho que deve fazer uns 3 meses que um paciente chegou, falando que ele queria usar esteroides e tal, e eu tentando convencer ele de que não. E ele falou que ele já tentou treinar, que ele já tentou fazer dieta, não sei o que lá. E eu dei muita sorte, porque foi um paciente assim que... Ele era meu último paciente, eu não tinha ninguém depois dele. E eu peguei e dei uma aula pra ele sobre alimentação. Dei uma aula pra ele sobre treinamento físico, né, o que a ciência hoje mostra. E eu pedi os exames pra ele, falei todos os contras dos esteroides, né? Falei os prós que ele já conhecia. E eu falei assim, olha, faz isso por 2 meses e traz exames pra mim. A gente conversa sobre se vale a pena ou não. Né? E eu não me importaria de prescrever esteroide pra ele desde que antes ele tivesse, né, o mínimo entendimento do processo. E quando ele voltou em consulta, a gente viu os exames dele, tava tudo muito, muito bom. E tipo assim, cara, ele tinha o colesterol alterado de muitos anos, que ele tinha dificuldade de controlar até tomando remédio, né? E quando eu fui ver os exames antigos dele, né, que tinha lá no laudo evolutivo, o colesterol dele tinha ficado impecável só com alimentação e treino. E ele ficou com o abdômen tanquinho que ele sempre quis, só com alimentação e treino. Né? E ele falou assim, cara, eu não quero usar esteroide. Tipo assim, ele falou, tipo, isso é... Eu atendi um desses esse ano. Né? Brincadeira à parte, mas a maior parte das pessoas querem fazer uso de recursos, né? Então, mas o que você tá levantando aqui que é bacana. Então dá pra pessoa chegar e falar, ó, eu tô falando hoje como... eu tô entrevistando, não tô falando como professor educador aqui, Uhum. né? Então, o primeiro passo seria, o cara treina, faz a alimentação correta. Aí você vai lá e estimula na alimentação e no treino. O receptor dele vai travar para absorção, 1 hora ou não. Uhum. Aí entra com a suplementação. Esse cara ele vai ter um pico de resposta. Depois ele vai dar uma parada, não vai? Dá uma estagnada. Depois de uns 5 anos, sim. Então é isso aí. Depois de Seguinte, 5 anos, aí depois pode conversar. Gente, olha só. Disciplina. 1 quilo de músculo, né? Músculo, tô falando tipo assim, proteína, tem mais ou menos 4.500 calorias, né? 1 quilo de gordura tem 7.700 calorias. Então, quando uma pessoa está se alimentando para ganho, né? Ela está jogando lá 500 calorias de acima do gasto estimado total por dia. Então, em um mês, ela tem lá 15.000 calorias de acúmulo no corpo, né? Esses 15.000 calorias ou vai virar músculo, tecidos, né? Ou vai se estocar na forma de gordura, né? Então, se ele só ganhar gordura, então ele tem que ganhar pelo menos 1,9 quilos de balança por mês se ele está gerando realmente o cenário anabólico ideal com a alimentação. Se ele ganhar só músculo, né? 15.000 calorias dividido por 4.500, ele tem que ganhar 3 quilos e pouquinho de balança, né? Por mês. Então, quando o indivíduo... De balança. Total. Né? De massa. Então, a questão é a seguinte, né? Uma pessoa está fazendo bulking, né? Um bulking limpo, 500 calorias acima do gasto estimado total. Se o peso dela não estiver subindo na balança pelo menos 2 quilos por mês, ele não está comendo o suficiente. Tem que aumentar mais. Entendeu? Então, tipo assim, eu vejo muita gente falando assim, eu tô estagnado. Eu falei, então beleza, você tá estagnado, você não tá
igual o paciente meu, chegou há um tempo atrás, ele chegou pra mim falando assim, eu tô estagnado 91 quilos, tem anos. Aí eu olhei assim pela linha de abdômen dele e tava trincado. Eu falei assim, cara, tá, mas em Booking, quanto você chega? Ele falou, não passo de 91. Eu falei, então você não tá comendo o suficiente. Aí depois que eu expliquei a teoria pra ele, passei ele pra um amigo meu, que é da região, ele é do sul, né? Pra um amigo meu que é nutricionista. E aí eu falei pra esse meu amigo, eu falei, olha, cara, pode jogar aí pelo menos umas 1.000, 1.500 calorias acima do que esse cara tá jogando hoje por dia. E aí, assim a gente fez, né? E em 4 meses ele tava pesando 105. Só que o interessante foi o DEXA dele, né? Que ele foi de 77 quilos, 77,5 de massa magra, ele foi pra 88,5. Ganhou Por quê? bastante. Não, 11 quilos. Detalhe, né? Que ele usava esteroides antes e eu reduzi os esteroides dele. Então, por que ele não crescia? Porque ele tava no limite dele? Não, ele não tava comendo o suficiente. Exatamente. Ele não estava explorando o potencial metabólico. Então, você vê um atleta de alto nível, né? Igual eu já acompanhei alguns, tipo o Super, Donaire, Predador, tantos outros. Você vê os atletas no bulking variando de balança ao longo de 3 meses, 10, 12 quilos, né? Ganhando. Então, geralmente as pessoas elas acham que, estagnei. Gente, eu não estou dizendo que o anabolizante não contribui, né, para favorecer a síntese proteica, né, óbvio, pra cacete, né, para reter mais nitrogênio no corpo, né, favorecer, estimular o anabolismo diretamente, mas as pessoas erram no básico, né, da alimentação. E quando a pessoa chega para mim assim, falando, cara, eu não consigo crescer, ela tá com peso muito baixo, eu já sou muito direto, cara, você não tá se alimentando bem. Ou então, não tô conseguindo secar. Eu falei, cara, não existe isso. Tipo assim, você não tá conseguindo aderir à dieta. Né? Tipo assim, aí a questão de adesão tem muitos fatores, né? Por exemplo, a pessoa tá querendo emagrecer e ela... eu não como vegetais. Não como legumes, não como frutas. Cara, você vai deixar de comer justamente os alimentos com menor densidade energética. Você poderia encher o rabo de tanto comer legumes, vegetais, quilos e quilos de... Cara, 1 quilo de arroz e feijão tem 1.000 calorias. Drenado de água, né? Sem água. Então, você consegue montar uma dieta de 2.000 calorias para o indivíduo que treina com 1 quilo de arroz e feijão, proteína magra e arrebentar de encher de legume, fruta e salada. E ainda sobra caloria para você jogar pão, queijo, o que a pessoa quiser comer. Né? Só que ela tem que entender também, né, que alguns alimentos, né, os ultraprocessados, às vezes num rodízio, uma pessoa de 60 quilos consegue comer 3.000 calorias rindo. Né? Então, tem muito a ver com isso, né? Tem que, você sente os pacientes dessa forma, né? Qual que responde comendo dificuldade para comer, eu tenho facilidade para comer, né? Tipo assim, se a pessoa come uma porção de vegetais, 100 gramas, vamos supor, de uma cenoura, vai ter 25 calorias. 100 gramas. Meu, é que nem ele falou, você pode comer uma penca de vegetais no dia, ficar saciado e vai emagrecer. Eu vou fazer um merchan aqui, eu não sei nem se eu posso, mas... Pode, fica à vontade. Mas Jesus Pizza. Jesus Pizza é a melhor pizza de São Paulo. Sério. E eu não ganho nada por isso. Podia ganhar uma pizza, mas eu não ganho nada por isso. Mas eu pedi uma pizza esses dias lá em casa e, cara, a caixa veio tão pesada. Pizza de palmito. Que eu pesei uma fatia de pizza, cara. Tava dando tava dando mais de 400 gramas de pizza. Uma fatia, né? De 10. Sim. Ou seja, uma pizza lá de 4 quilos. E aí você pega uma fatia de pizza dessas, cara, ela tem tranquilamente lá por volta de quase 1.000 calorias. Só que uma só não vai te saciar. Uma fatia. Você come 2, 3 rindo, né? Mesmo sendo pizza extremamente pesada, né? E se você fosse trocar isso por vegetais, você poderia comer
né? Você poderia comer, tipo, sem exageros, claro, não tô querendo dizer que a gente vai trocar pizza por vegetal, né? Mas eu poderia comer 2 quilos de fruta e 4 quilos de legumes. Que distribuído ao longo da semana, é comida pra caramba, né? Então, quando chega alguém pra mim, uma pessoa que é mega obesa, pra mim, eu explico pra ela essa questão de densidade energética, explico que a gente não come legumes vegetais porque simplesmente por conta dos micronutrientes, por conta das vitaminas, dos minerais, etc. Eu falo que isso é uma vantagem, óbvio, mas eu tô mais preocupado do quanto que aquela pessoa vai conseguir aumentar de volume alimentado, né? Então, uma pessoa que está acostumada lá a comer 4 quilos de comida, de fast food, por dia, tipo um mega obeso, eu quero convencer ele de que ele pode continuar comendo 4 quilos de comida. Só escolher a comida certa. Comida certa. Ah, eu não gosto? Cara, desculpa, mas você não tá mais na idade de ter o paladar tão seletivo, sabe? Você tem que tratar isso em terapia. Você tem que estimular isso, porque justamente essa hiperseletividade de paladar que tá te deixando com o maior problema da sua vida. Cara, eu tô falando sobre pessoas com 180 quilos que falam assim, não, eu não gosto de vegetais. Cara, então vou te dizer uma coisa. Você dizer que não gosta de vegetais é a mesma coisa que você fechar uma porta. Você fala assim, cara, eu não vou permitir que a maior ferramenta natural para o meu emagrecimento seja utilizada. Eu perguntaria assim, mas você gosta de ser obeso? Também não. Então escolha o que você não gosta. Qual é a qualidade de vida e tudo, né? Vai trazer tudo, colocar tudo na balança. Mas a pessoa entende. Ela segue, né? Mas a pessoa tem que ser convencida. Se você simplesmente chega para um paciente e fala assim, olha, se alimenta desse jeito, toma isso. Ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Ele vai tomar. O remédio ele toma. Né? Muita gente não sabe, mas, por exemplo, o que é o GLP-1? Né? Como que a gente estimula a liberação de GLP-1? Né? Justamente por distensão, né? A nível de estômago e primeira porção de intestino delgado. E para isso você precisa ter o quê? Precisa ter volume. É como se fosse a forma do cérebro avisar para o corpo que não é para você comer mais. Que você vai passar mal, que você tem o dumping. Né? O dumping natural. Então, a pessoa que toma o Ozempic, ela poderia muito bem parar de tomar o Ozempic, né? Ou algum outro medicamento do tipo, e gerar o mesmo efeito se ela comer esse volume suficiente de comida. Mas qual é o tipo de alimento que eu posso colocar muito volume de comida com pouca densidade energética? Legumes, vegetais, frutas. Você sabia que para você comer 500 calorias de pizza, às vezes é uma fatia de pizza? Só 500 calorias de tomate são 3,3 kg de tomate. Ninguém vai comer 3,3 kg de tomate, né? Mas 500 calorias de abóbora. Que todo mundo pensa, poxa, abóbora é algo mega calórico. Cara, 500 calorias de abóbora, da abóbora cabotiã, ela tem 1,7. Você pode comer 1,7 kg de abóbora. Então, E assim, quem vai conseguir comer 1,7 kg de abóbora? Não vai. Então, se você come... Você divide em 4 porções. Come 400 gramas de abóbora em 4 refeições do dia. Aí bota lá 100 gramas de arroz em 4 refeições. 150 gramas de feijão em 4 refeições. Cara, eu tô falando aí sobre 1.000 calorias só. Tem 1.000 calorias em 4 porções com 400 gramas de arroz, 100 de 400 gramas de abóbora, 100 de arroz e 150 de feijão. 4 refeições volumosas com baixa densidade calórica. Ó, doutor, a gente vai para alguns protocolos de atletas daqui a pouquinho, mas já falando para você que a Pri aqui tá apaixonada já pelo podcast. Já tá apaixonada pelo podcast. E eu lembro que a gente tava até comentando antes de começar a gravar que eu sempre fico com medo, né? Porque não é prepotência, mas é que chega muito paciente para mim vindo de outros profissionais. E quando eu falo de outros profissionais, não quero dizer só de outros médicos, mas eu me sinto, né? Eu sei exatamente
o que eu tenho que fazer, o que o nutricionista tem que fazer, o que o educador físico tem que fazer. Mas existe uma área de interseção nas 3 áreas. Tipo assim, o nutricionista tem que meter um pouco o dedo, o médico também e o educador físico também. Sabe, tem uma área de comum interesse ali, de trabalho, né? Então, cara, de que adianta eu estar fazendo minha parte bem feita se o meu paciente não está se alimentando bem nem treinando bem? Né? Ou se pior, se ele está comendo mal por ser mal orientado. E aí eu fiquei super feliz eu fico feliz de estar te conhecendo porque eu lembro que eu até fiz questão de te elogiar para os meus pacientes, né? E algo que é meio difícil de fazer isso. Sou muito grata, porque os médicos geralmente têm uma certa arrogância. Não, mas é mesmo. E o podcast aqui hoje é o educador, a nutricionista e o doutor. Sim. Então tá tudo em casa aqui. Tá montada a clínica. É o que você falou. Eu tenho que pegar no pé ali do cara pra treinar e treinar certo, né? Evitar lesão e tudo, porque senão também quebra, né? Sim. É tudo um protocolo seguindo. E orientar ele se manter na alimentação, e quando ele passar com a nutricionista, enfim, e quando ele passar com o médico, tem que estar tudo amarrado ali. Cara, é foda, porque o paciente passa comigo, ele vai me fazer perguntas sobre nutrição, sobre treino e sobre toda a parte médica, e eu tenho que saber o que eu tô falando. Então, eu tenho que estudar muito sobre nutrição e muito sobre treinamento. Tipo assim, eu tô lendo pela segunda vez, na verdade, agora a segunda edição do livro do Brad Schoenfeld sobre treinamento físico, né? Que ele fala sobre tudo que tem de mais atual sobre hipertrofia. E é interessante que no apêndice do livro, ele fala que ele fez um cálculo de que 30% das informações do livro de 2016 já estão diferentes agora no livro de 2023. Então, em 7 anos, o que a gente antes achava que era fato, 30% do que a gente achava que era fato, a gente viu que não era bem assim. Né? E uma coisa interessante quando você estuda gente que é focada em ciência, que o cientista, ele tem muita... Ele dificilmente faz afirmações. Né? O cientista, ele sempre vai abrir a frase falando assim, tudo indica que... e sempre no final ele também mostra a sua limitação. Né? Por exemplo, ele acabou de ser publicado essa semana um livro pelo Schoenfeld também. Ele publicando o primeiro estudo feito até hoje sobre deload. E sabe o que esse estudo mostrou? Que não há vantagem de fazer deload. Olha só. Então, nos últimos 15 anos, eu ouço falar sobre deload, sobre as vantagens e importância. E de repente sai um estudo que fala que não há vantagem. Porém, tem lá o texto dele, ele separa lá uns 4 parágrafos para falar sobre as limitações do estudo. Que ele falou, porém, ele não dá uma exata, né? Foi um estudo pequeno, de 9 semanas, com pessoas que treinavam pesado, mas que, por ser um grupo pequeno, a gente não pode afirmar tanto, né? Mas já foi bem interessante a gente ver que não houve vantagem. Pelo menos não a curto prazo, né? E não com aquele grupo específico, genético específico, racial específico. Os artigos científicos, quando você vai ler, a conclusão é inconclusiva. E eu lembro que saiu um estudo, gente, o estudo Pure, em 2015, que era um estudo que defendia com unhas e dentes low carb. E esse estudo mostrava como que tudo que a gente sabia até então sobre alimentação, na verdade, era errado e que a low carb estava certa. E foi um estudo publicado numa revista de alto impacto. Gente, eu lembro que eu fiquei maravilhado. Eu só falava sobre aquilo. Porque de tudo que eu tinha lido e de repente descubro que caramba, na verdade, o low carb, galera, o low carb realmente estava certa e tal. Só que aí o que foram ver?
que houve manipulação de dados. Pra caralho, tipo... Falei palavrão, não sei se pode, mas... Pode. Mas você imagina, né? Cara, manipular dados científicos é uma coisa muito errada. Carbofóbicos entraram em ação naquele artigo. Não, gente, é muito errado você manipular dados de estudo. Porque o que é ciência? A ciência, a gente observa o universo. A gente observa e descreve. E outra, né? Aqueles dados, eles vão ser usados Por protocolos de saúde. Exato. Questão de saúde ali. Poxa, é complicado, né? Mas teve um estudioso brasileiro que, cara, ele trouxe vergonha pro Brasil. Né? Não vou falar o nome, mas é o PG. Ele fez um estudo mostrando que treinos mais curtos eram mais vantajosos. E ele conseguiu publicar isso em mais de uma revista de alto impacto. Aí o que aconteceu? Os maiores estudiosos sobre os assuntos foram revisar os dados. E estava tudo manipulado. Porque ele tava fazendo um sistema de alça. Tipo, faz em menos tempo. Não, ele mudou os dados. E aí ele alterou. Ele só alterou. Tipo assim, eu quero provar uma coisa. E de repente os dados mostram que não é daquele jeito. Mas vou escrever como se fosse do jeito que eu quero. Do jeito que eu queria ver os dados, eu vou escrever. E, cara, isso foi um brasileiro. Não, tá maluco. É fraude. Gente, isso saiu notícia. Isso saiu no capa de jornal de jornal grande nos Estados Unidos e na Europa. Que vergonha pra nós, né? Que vergonha, cara. E outra, é um cara com mais de 1 milhão de seguidores no Brasil. Supostamente estudioso. Um exemplo, o off, que a gente tá falando assim, tá carbando. Tem alguma estratégia que você utiliza? Um exemplo, se você pega um paciente que ele não vai fazer o uso de ergogênico. Então, se ele vai carbar, vai vir gordura. E quando o cara faz o uso de ergogênico, diminui. Tem alguma estratégia que você utiliza? Tipo, você fala assim, não, eu vou junto com um profissional, aperta mais no cardio, esse protocolo. Na verdade é o seguinte, existe um limite de síntese, né, que está sendo estimulada para uma pessoa natural, né, que o treino talvez seja com menos intensidade, com menos volume, né, mas se a dieta ajustada está bem ajustada, esse cara ele só tem que ficar atento, né, de quando que ele vai interromper o off, talvez ele tenha que interromper mais cedo, né, e entrar em cut mais cedo, né. Então, por exemplo, eu tenho que fazer mais cardio? Provavelmente. Na verdade, primeiro você deve fazer mais cardio estando em cutting ou em off. Você deve fazer mais cardio usando esteroides ou não. Principalmente se você usa. Hoje, a Sociedade de Cardiologia Americana recomenda que para um adulto ser saudável, faça pelo menos 300 minutos de cardio por semana. Moderado ou intenso, não serve caminhada. Isso se você pode fazer cardio moderado ou intenso, né, gente? Que você tem que fazer o check-up anual com o médico para saber se você pode fazer isso. Mas, gente, 300 minutos de cardio por semana são 5 horas de cardio por semana. Tá? Fora o treino de musculação. Então a pergunta, quanto ao que você me perguntou. Deve manipular com cardio? Cara, uma pessoa que já faz cardio de nível suficiente, ela só deve ajustar a dieta para aquele volume de cardio. Né? Então no cardio ele vai estar gastando 500 calorias, então vou jogar 500 calorias de comida para compensar isso. Né? E periodizar o treino, ajuste de dieta proporcional à periodização. E lembrar, né, gente, que a gente tem... é tudo muito estimado. Eu fiquei feliz demais, que é um cara que eu sempre falo muito, porque eu admiro muito ele, que é o Dudu Alux. E ele falou uma coisa que eu sempre pensei, só que eu nunca tinha verbalizado, que é sobre
o porquê que você deve... Por que você não deve ficar tão, digamos, preso, né, na questão de manipulação na dieta nos mínimos detalhes? Né? Porque quando a gente calcula, por exemplo, o gasto estimado total de um indivíduo, gente, são muitas variáveis. Taxa metabólica basal. Já parou pra pensar que sua taxa metabólica basal varia de acordo com como está seu sono, como está o ambiente hormonal, como está o nível de estresse, etc. Exercício físico, além do que você gasta de caloria no exercício, tem época que você está treinando mais pesado, tem época menos, melhor, pior, que depende também do sono, depende do... existe ainda o fator de atividade, né? Que é o quanto que aquilo vai influenciar na sua taxa metabólica. Né? Ainda tem gasto com atividades diárias, né? E o efeito térmico dos alimentos, né? Então, se você for analisar todos esses fatores, você não precisa ficar preso, né? Numa certa... Pô, você vai jogar 2 gramas de proteína ou 2,2? Foda-se. Tipo assim... tem que ter uma margem lá. Tipo, o trabalho vai funcionar nessa margem aqui. E a sua dieta vai ser isso aqui. Tipo, você tem que tentar ficar próximo. Dentro dessa margem. E mais importante do que você acertar a dieta de cara é você, na segunda consulta, você conversar com a pessoa e entender o que aconteceu. Tipo assim, o que aconteceu? Você seguiu bem? Você não seguiu bem? Onde que você errou? Quantas vezes você saiu? Quantas vezes você levou a sério, não levou? Tipo, você treinou bem? Tá, mas como é que tá seu sono? E aí você olha lá como foi o resultado do paciente, né? Em números absolutos lá de músculo e gordura. Você vê, por exemplo, a pessoa ganhou peso, né? Ganhou gordura, ganhou músculo também. Né? Mas a dieta estava de déficit, ou seja, ele não seguiu a dieta. Se estava bem ajustado, ele não seguiu a dieta. Então, você vai analisar um indivíduo que está tentando crescer. E aí você vai ver a sensibilidade, o nível de insulina em jejum dele está a 1. Cara, você não vai conseguir ficar com insulina de 1 se você estiver em dieta isocalórica. Quanto menos é em dieta de superávit. Verdade. Mesmo se a genética seja muito boa, vai bater lá uns 3, 4. Ou seja, ele não tá fazendo. Não tá comendo o suficiente. E principalmente paciente que nunca fez dieta, é muito comum encontrar esse tipo de erro. Eu fiz um booking uma vez para um paciente. E aí, no retorno, ele, antes do retorno, mandou umas fotos. Olhei as fotos e falei, tá muito seco para quem tá em booking. Você emagreceu? Emagreci 2 quilos. Um booking? Falei assim, vamos fazer o seguinte, amanhã você me manda foto na hora de todas as refeições. Vai tomar seu café da manhã, vai me mandar a foto, me chamar na hora. Almoço, todas as refeições. Eu já tive tempo e paciência. Tudo errado. Tudo errado. Eu tive uma paciente, toda vez que ela vinha, eu gastava lá 40 minutos explicando teoria pra ela. E aí eu dava orientação pro Nutri fazer o ajuste da dieta, ele fazia do jeito que eu orientava, né? Porque a gente tem uma parceria muito grande, né? Ele confia bastante no que eu digo. Mas deixa a parte, eu estudo pra porra pra isso. Mas... E aí, ela nunca tinha a resposta que a gente esperava. Só que ela já tinha conseguido secar uma vez muito bem, ficou com o corpo legal uma vez. E depois ela não consegui. E aí, eu pedi pra ela, falei, depois de muitos anos que eu não fazia isso, eu pedi pra ela, falei assim, manda foto pra mim dos seus pratos. Cara, ela não sabia nem pesar comida. É complicado. Sabe por que ela conseguiu secar da primeira vez? Porque o personal dela encheu ela de esteroide, de tireoidiano, um monte de coisa. T3, T4 e foi embora. E ela também tava levando a alimentação mais a sério. Na verdade, acho que ela é uma dondoca e ela tinha uma mulher que... Cozinhava. Que bom, né? Que as pessoas podem pagar pra alguém pra cozinhar e pra pesar comida pra ela. Mas depois ela perdeu isso. Então, na verdade, tipo assim, eu acho que eu não tenho mais o áudio, mas ela confessando,
Ela falou assim, tá bom, eu não tava pesando comida, não tava fazendo nada, você falava. Mas sabe o que é pior? Que ela vinha pra mim em consulta e ela reclamava do meu trabalho. Ela falava assim, eu tô fazendo tudo certo. Tipo assim, você que não tá me dando as drogas certas. É complicado. E eu lá assim, caramba, gente. Você tem que ensinar a pessoa a fazer Não, mas eu confio, eu sei o que eu tô fazendo. Então, tipo assim, eu sei que não, eu não tô dizendo que eu não erro. Ela foi de má fé. Não, eu não tô dizendo que eu não erro, mas eu tô dizendo que eu consigo identificar hoje de longe onde tá o erro, sabe? Primeiro, né, que eu consigo analisar exames e entender o que os exames estão apontando, né, do que tá acontecendo na vida da pessoa. Eu tinha uma paciente, gente, que ela não conseguia secar. Eu cheguei até a contar essa história em outro canal. Ela não conseguia secar. E ela, nessa época, foi quando eu tava começando, ela ficava mandando foto dos pratos. E ela não errava nada, gente. Ela mandava foto até de copo d'água que ela bebia. E ela não secava. Aí o que eu comecei a fazer, na época, né, eu mesmo ia apertando a dieta, apertando. Até que chegou o ponto assim que ela tava comendo, tipo assim. Brincadeira, né, gente? Mas ela tava comendo, tipo assim, um agriãozinho no dia e ela não secava. Mas já tinha apertado a dieta de um jeito assim que eu não tava nem me sentindo confortável, né? E o peso dela não tava caindo. Só que na época eu não tinha tanta confiança pra fazer afirmações igual tem hoje. Só que foi um dia que eu fui com meus amigos comemorar que um atleta meu tinha ganhado o Campeonato Paulista de fisiculturismo. E o que eu vi na mesa do lado, tipo, uma mesa, do lado não, mas não muito distante, ela com a família arrebentando no Outback. Ela tava arrebentando de beber cerveja, De comer. fritura, carne, não sei o que, não sei o que lá. E eu não falei nada, só tirei uma foto. E no dia seguinte, ela me mandou foto do café da manhã, da fruta, né? E eu perguntei pra ela assim, e fim de semana, você continuou no foco? Ela falou assim, não errei nada. Aí eu falei assim, nossa, seu caso é pra ser estudado, né? Aí ela falou assim, eu tenho que ser estudado pela NASA. Ela falou assim. Aí eu peguei e mandei uma foto pra ela. Dela no Outback. Faltou essa. Sabe o que ela fez? Me bloqueou. Mas é isso, tem... Ela me bloqueou. E anos depois, ela voltou com vergonha. Me chorou, pediu desculpa, me mandou flores. Sério, pediu desculpa, falando que ela se arrependeu, não sei o que ela tal, que ela ia fazer tudo certo dessa vez. E aí, depois de umas 4 consultas que não tava evoluindo, o marido dela pegou, e aí o marido dela começou a passar comigo também, e ele sim conseguiu chegar muito longe. E aí, depois de umas 4 consultas, o marido dela virou pra mim e falou assim, cara, esquece. Ela tá falando pra você que ela não tá errando, mas todo fim de semana ela enche a cara. Ele falou que, tipo, desde que eles se casaram, tipo, há mais de 10 anos, que todo fim de semana ela bebia sexta, sábado e domingo. E falava que não. O Dr. Arnold vai falar aqui, então, pra gente, assim, é o ser humano, porque tem atletas que fazem isso. Eu já também trabalhei com atleta em preparação, tipo, de treino, né? E eles também sabotam, né? Uhum. Você sabe dizer aí. Os caras falam, não, Com certeza. eles não falam assim, não, atleta, os caras são rigorosos. Faca na caveira. Nada, os caras quebram na escondida, não todos, a gente não tá generalizando. Quebra? Mas os caras quebram como escondido. E aí, eu junto com o médico que tava preparando esse atleta, o exame falava, foi o que ele falou. Aí a gente começava a ver hemoglobina, insulina. Você começava a analisar, o cara falou, não. Aí o cara falava, ó, tá quebrando a dieta. Colesterol elevado, tá quebrando, não tá respondendo. Tá no ergogênico, mas tá quebrando muito. Dependendo da pessoa, se for alguém assim muito próximo de mim, que eu tenho carinho, né? Que hoje me falta tempo, né? Mas eu quero realmente entregar resultado pra pessoa, cara, eu sou capaz de entregar resultado pra qualquer um. Desde que a pessoa me ajude, né? Se ajude, né? Não, me ajude realmente e colabore, né? Porque eu tenho um amigo que ele
Ele começou pesando 160 quilos. E com as minhas orientações de alimentação, treino, etc., ele chegou no 110. Chegou no 110 ele estagnou. E não baixou. Só que esse meu amigo, ele é publicitário. E teve uma época que ele perdeu o emprego aqui em São Paulo. E ele ia voltar para nossa cidade, que eu sou do interior do Rio, né? De Voltarão. E ele ia voltar para Voltarão para voltar a morar com a mãe, porque ele não tinha condições de se manter aqui em São Paulo. O que eu falei? Não, mora aqui em casa. Pô, tá solteiro, morando sozinho. Falei, cara, mora aqui em casa, tá se conseguindo um emprego. Pô, maneiro, vou ter companhia e tal. E você dorme no sofá e já era. O que aconteceu? Ele caiu dos 110 pros 80. Morando na minha casa. Acabou a estagnação. Acabou. Sabe por quê? Porque eu vigiava ele 24 horas por dia. Tipo assim. E se ele errava, eu sabia que ele tava errando. E eu comecei a ser chato. Sabe? Tipo assim. Extremamente chato. E quando ele chegou nos 80 quilos, eu lembro direitinho, cara. Esse cara chegou nos 80 quilos, a gente comemorando e tal, ele falando sobre fazer as plásticas pra tirar as peles, e ele começou a olhar assim pro vazio e falou assim, não, eu tô viajando, eu não tinha que estar, tipo assim, que hoje a estética pra ele não era mais importante, que ele tava muito bitolado com dieta, essas coisas. Eu falei, cara, não faz isso. É o que ele fez, ele foi morar sozinho, voltou a comer errado, e ele voltou aos 160. Nossa. Ele não consegue se enxergar. Aí fez bariátrica. Não. Fez bariátrica. Voltou para 100 quilos. Hoje ele tá com 100. Só que eu tenho muito medo. Porque, gente, não é sem vergonhice, não é safadeza. É porque tem pessoas que têm uma tendência genética a demorar muito mais para sentir essa saciedade. Né? Que tem uma tendência de ter o paladar... tem uma tendência palatável muito maior para os alimentos muito mais gordurosos, muito mais... e essas pessoas, elas têm... é fácil, né, você comparar o seu motor, né? Você tá com motor de Opala e comparar com o motor de Fusquinha do outro, né? Então a genética é um negócio que às vezes é cruel. Porque tem gente que tem... Por exemplo, teve uma mulher nos Estados Unidos que ela conseguiu o direito de fazer bariátrica e toda cirurgia reparadora, etc. Estéticas, porque foi comprovado que ela tinha uma mutação rara, que o corpo dela não sentia leptina. E a leptina é um dos principais hormônios saciatórios do corpo. Ela não tinha sinalização. Não tinha sinalização de leptina. Então ela chegou... Eu já apliquei teste genético numa amiga e a gente descobriu por que não funcionava as dietas mais padrão ouro para ela não funcionava. Por quê? Por FTO. FTO? É o gene da obesidade. Ah, sim. Ela tem 2,5 a mais de genes de expressão genética de FTO do que a população brasileira, a maior parte da população brasileira. E aí acontece isso, ela tem a tendência a não se saciar e tem a tendência a consumir alimentos mais calóricos. E chega uma hora, gente, que você vira um animal. Né? Tem gente, né, que tem... Mas isso é tratável. É difícil, não tô falando que é fácil. Mas isso é tratável. Às vezes com estratégias extremamente agressivas, de blindagem mental, com muita terapia, com um trabalho, principalmente mental, muito forte, né? Gerando assim até alguns bloqueios, né? Que aí a pessoa... É bem simples, tipo assim, se ela controlar, se ela conseguir driblar esse lado extremamente hedônico, né, que busca o prazer imediato, com técnicas até de hipnose, muitas vezes algumas pessoas conseguem sim driblar isso. Mas, de novo, é uma coisa que, em alguns casos, gente, a obesidade hoje, ela não é uma característica física, é uma doença.
E o que classifica a obesidade, né, a fins populacionais é MC, né? Mas hoje a gente pode classificar uma pessoa como obeso, sobrepeso, rodando peso ideal, pelo percentil de gordura aferido pelo DEX, né? Então a gente sabe, por exemplo, que uma pessoa com obesidade mórbida, obesidade grau 2, ela vai viver em média 20 anos a menos do que uma pessoa que está no peso ideal. 20 anos a menos, é muito, né? É muito. Quantos anos você acha que os esteroides usados de maneira não tão abusiva reduzem? Não chega a 20 anos. Não, não. Entendeu? Ou seja, olha o peso da obesidade. Então, olha só. Então, o que é... Quantas pessoas, às vezes, têm altas taxas de suicídio porque as pessoas não conseguem se amar? Né? Tem autoestima lá embaixo. E porque não gosta do corpo, etc. Mas, e essas pessoas que muitas vezes seriam pessoas que poderiam vir a se matar, não estou dizendo, né, que o esteroide vai corrigir todos os problemas, mas para algumas pessoas pode ser que melhore pra caramba a autoestima dessa pessoa e que ela comece a ter feedback dos outros e ela comece a ter mais interação social, fazer mais amigos, etc. Né? Então, será que é só estético? Sim. Não, vai muito mais Né? além. Será Esse que é o ponto. é só estético? Será que então, tipo assim, será que a gente não pode pensar sobre o uso de esteroides, claro, né? Com controle, não tô falando o uso a esmo, né? Eu tô falando, será que o uso de esteroides com supervisão correta, direcionamento correto, será que ele não pode, muitas vezes, melhorar até a sobrevida de algumas pessoas? Ou sobrevida ou então qualidade de vida? Eu vou falar um relato depois aqui da Cardio Sport, né? Que falou da questão do pai. A gente traz aqui. Mas eu vou voltar numa outra pergunta aqui, que a gente estava falando pro doutor, do cardio, né? Você falou a importância do cardio, tanto com uso ergogênico ou não, no off, fora do off, que já tem estudos que falam. Porque se a gente for analisar os comparativos dos old school, dos anos 70, 80, né, até o começo dos anos 90, bodybuilder não fazia cardio, né? Então ele ia só para o uso do esteroide, que a gente também já teve outros relatos aqui. Não, bodybuilder não pode fazer cardio, não tem essa. Porque hoje no exame de sangue, você vai falar dos exames, qual é o bodybuilder que ele faz o uso ergogênico, ele vai atingir o shape, vai ficar com shape top. Mas o outro que faz o uso e faz o cardio, ele fica com shape top, e aí tem a questão da... Melhor. E a questão da saúde. Fala pra nós aí, doutor. Na verdade, gente, olha só. Antes de surgir os esteroides, as pessoas que tinham físico melhor eram pessoas que faziam cardio também. Né? Os homens, inclusive, levando de peso, era uma coisa para poucos, né? Inclusive, não é incomum você ver que no início do bodybuilding, né, você encontrar cenas de nadadores, né, gente correndo, gente fazendo atletismo, né, porque não tinha essa distinção. Houve uma fase no bodybuilding que, devido à pseudociência, bro science, né, as pessoas acreditavam que o cardio atrapalhava o crescimento. Não atrapalha. Em hipótese nenhuma. Se você fizer 1 hora de cardio intenso por dia, isso não vai atrapalhar o seu crescimento. Ah, mas não tô conseguindo crescer. Então você não tá comendo o suficiente, porra. Come mais, caralho. Tipo assim, tá atrapalhando esse crescimento, então você não tá comendo o suficiente. Tem que comer mais, cara. É isso. Então, os atletas old school, principalmente da Era de Ouro, são atletas que eu tenho uma admiração, respeito muito grande, né? Inclusive uma certa eu sou fã, né? Sim, sim. Eu sou fã da Era de Ouro, né? Mas muita coisa que esses caras faziam é porque ouviram um amigo falar que era bom, que era ruim, etc. Agora, cara, quanta informação errada a gente não ouve nas redes? Né? Quantos protocolos, quantos suplementos
tratamentos, medicamentos, fitoterápicos, manipulados, etc., que não são efetivos. E as pessoas insistem em fazer uso. Gente, nos Estados Unidos não se vende mais BCA, cara. Tipo assim, você encontra medo demais, mas não é mais do que porque já chegou a informação para as pessoas que não serve para porra nenhuma. Tipo assim, se você tem dieta hiperproteica, não. Ah, mas eu me sinto bem, cara. Placebo. Então, eu vou fazer essa pergunta. Eu fui fazer finalização. Eu usei muito BCA na reta final, tirou carbo. E aí, para não apagar, fazendo cardio, tava no uso do ergogênico, óbvio, né, pra você não perder massa magra e tal. BCA faz ou não faz efeito? Não faz. Não? Teoria de flutuação de triptofano caiu por terra já tem um tempo já. É psicológico, né, galera? Tudo isso era psicológico. Que louco, né? Extend. Quantas vezes eu não tomei Extend, que era um suplemento extremamente gostoso. Era um pool de aminoácidos, 15 gramas de aminoácidos pra você tomar intratreino. E, cara, meu treino rendia muito mais. E não tinha estimulante, era só BCA. Era só aminoácidos. E aí caiu por terra. Mas por quê? O que placebo funciona. Sabia disso, né? Se você for... É um ergogênico psicológico. É psicológico, mas, cara, a fé funciona. Opa. A fé funciona. Quando você pega o estudo... Saiu um estudo agora que a gente pode... Eu brinco que é o Don't Stop Ozempic. Que é um estudo que comparou o efeito de Ozempic versus placebo ao longo de 62 semanas. E o que acontece quando você interrompe o Ozempic e o placebo? Sabe o que acontece? O grupo placebo, quando está tomando uma medicação injetável que eles achavam que era Ozempic, sabe o que acontece? Eles emagrecem. Não tanto quanto o Ozempic, mas emagrecem. Sabe por quê? Porque você está tomando uma picada uma vez por semana, você está pensando assim, porra, essa porra tá me ajudando a emagrecer. Aí sabe o que acontece? Você liga a chavinha na cabeça. Por que eu vejo as pessoas tomando Ozempic de picada diária e não semanal, já que a minha vida é muito longa? Porque você está todo dia reforçando, criando uma ancoragem, um reforço positivo, e você está no processo de emagrecimento. E atleta tem muito disso, né? Um exemplo, você secou, o abdômen colou. Aí, calma que eu vou chegar lá. Os caras mandavam o GH, o gelo, ao invés de aplicar no abdômen, que a pele puxou muito, manda nas laterais, onde tem um pouquinho, né? Que é que o culote perde. E não tem comprovação nenhuma que GH vai queimar a gordura local. Não existe, né? Não existe. Mas é psicológico, não é? É psicológico. Né? Cara, mas é aquela coisa, o atleta de fisiculturismo, ele vai fazer tudo que tiver ao seu alcance pra ter tudo que serve pra ele que vai dar resultado, ele vai tentar fazer. Tipo assim, e ele tá competindo com outras pessoas que estão dando 100% de si. Então ele precisa ter um que a mais. O que será que só a genética basta? Pô, mas o outro às vezes tem uma genética melhor que a minha. Então eu preciso fazer alguma coisa diferente. Então eu vou ter que jogar um clenbuterol? Será que eu vou ter que jogar um T3, um T4? O que eu vou fazer pra ficar na frente do outro, ter uma genética melhor que a minha? Tá usando recurso pra caramba, tá treinando pesado, tá fazendo cardio. Ou seja, ele tá fazendo absolutamente tudo que eu faço. Se você falar pro cara tomar cloro, ele vai tomar. Vai, com certeza. Mas o que tem que ser avaliado aí é que vem um fator que é muito bacana, né? Você pode gostar do esporte, mas o esporte escolhe você, né? Isso você também como médico, você pega o feeling, tipo, puta, peguei esse cara aqui, esse cara tem tudo pra estourar no bodybuilder. Puta, não dá pra... Esse cara aqui, meu, não adianta, não vai dar recurso. Cara, ele vai chegar no certo limiar. Te contar uma coisa sobre o esporte. Eu admiro muito bodybuilding. Eu acho incrível a ideia de você carregar o seu próprio troféu, né? De você... o nosso corpo é um templo, né? E do bodybuilder, ele cuida tão bem do templo, ele faz de tudo pelo templo dele. Só que muita gente não sabe, né? Mas, por exemplo, o uso de testosterona em doses muitas vezes fisiológica ou levemente suprafisiológica aumenta, né, o depósito de colágeno na fibra do músculo cardíaco. Da mesma forma que vai ter gente que vai ganhar mais bíceps ou menos bíceps com o uso de esteroides, vai ter gente que vai depositar mais ou menos colágeno no coração com o uso de esteroides. Hipertrofiar o coração. A questão não é nem hipertrofia. A questão é que existem alguns tipos de insuficiência cardíaca
que, por exemplo, insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada e tamanho de miocárdio normal. O cara faz um ecocardiograma, o coração dele tá normal, a fração de ejeção tá alta. Mas ele tá com insuficiência. Porque o músculo não tá relaxando direito. Tá, e esse recurso aí pra diminuir, o cardio entraria? O cardio periodicamente? A Estimularia? gente não sabe ainda. Mesmo, tipo assim, um exemplo, ó, eu tô fazendo uso de hormônio, tô fazendo acompanhamento e vou apertar um pouquinho mais no cardio aqui, não tem tudo. Eu vou ser bem radical com esse ponto, porque você tá na minha frente e eu encaro você como... Eu tô olhando... Eu sei que a gente tá aqui, os três na mesa, mas eu tô te olhando como atleta, porque você é um atleta. Não existe isso de apertar mais o cardio. Você tem que fazer cardio sempre. Tá? O mínimo que se espera de alguém que usa esteroides é que faça bastante cardio. Entendi. E tenha fé. Tenha fé de que você vai ser uma pessoa que vai ter um depósito lento. Mas também faça exames para saber se você não é esse cara. Eu já encerrei a carreira de muitos atletas. Digo... Tem alguns sintomas que o cara pode já, por exemplo, algum sintoma que ele pode ligar esse alerta? Alguns. Falta de ar quando vai amarrar o sapato. É o principal. E sabe o que tem de tão especial nessa questão de falta de ar específica? Que ela está muito associada com morte precoce. Próxima. Então, quando a pessoa vai amarrar o sapato, ela sente falta de ar ao ponto de... Ofegante. Corre no médico. Você precisa tomar remédio. Entendeu? Já pode ser efeito do depósito de colágeno lá no coração. Provável é. E outra coisa, tem gente que não usa esteroide, também tem essa questão. A predisposição genética, né? Existe um negócio chamado amiloidose. A amiloidose é uma condição que é muito característica de alguns é uma característica de mudança na estrutura cardíaca que é muito comum em quem faz quimioterapia, em que o coração ele perde capacidade de contratilidade, a pessoa fica com insuficiência também. Capacidade de contrair. Então a quimioterapia, às vezes você curou de um câncer, mas você fala assim, gerou uma insuficiência que é intratável, que depende de um transplante. Dr. Armond, clenbuterol, prós e contras. Olha só, a clenbuterol, né, é uma medicação que ajuda na respiração, né, de cavalos, né, um broncodilatador. E ela tem uma ação beta-agonista, né, não seletiva, né, então ela faz o aumento dos capilares, né, pulmonares, que aumenta realmente a captação de oxigênio. Então, para um cavalinho com asma, bronquite, é super útil. Só que também acelera a frequência cardíaca, né? O que acontece quando você está aumentando a frequência cardíaca e a quantidade de oxigênio circulando no seu corpo? Você aumenta a lipólise. Só que, gente, prós. Quando você entende os contras, você entende que não tem pró nenhum. Entendeu? Tipo, ninguém deve usar clenbuterol. Você está usando uma droga beta-agonista, que geralmente quem usa são usuários de esteroides anabolizantes. O cara está usando drogas que prejudicam a saúde cardíaca e ainda vai colocar estimulante. O risco aumenta. Não aumenta. Você tá destruindo a sua saúde. E é uma coisa muito comum. Destruindo. É quase que um protocolo padrão, né? O cara vai competir usar clenbuterol. Tipo assim, isso é loucura, cara. Tipo assim, o cara tem que apertar na dieta, cara. Tem que apertar na dieta, tem que regrar mais, tem que manter o cardio o tempo todo. E outra coisa, né? Como se a quantidade de energia que você aumenta, né, do déficit fosse tão significativa assim. Não é. Né? Você vai aumentar lá um déficit o quê? De 200, 300 calorias? Pô, faz um pouco mais de cardio, aperta um pouco mais de dieta. Entendeu? Não acho que vale a pena.
Nem isso, nem termogênico. Nem finalização? Cara, nem finalização. E o termo seria por quê? Mesmo no princípio também do climaterol? Cara, o termogênico mais poderoso que existe, né, com as piores associações para saúde cardíaca possível, você aumentar esse déficit energético em 200 calorias de meia fatia de pizza. Tipo, 20 minutos de cardio a mais. Ah, entendi. Então Então termogênico para ninguém. Pra ninguém. Para atleta em finalização, não deve usar. Para pessoa que está longe de ficar seca, muito menos, né? Porque você está dando uma droga que vai aumentar o sistema nervoso simpático da pessoa, a pessoa vai ficar mais ansiosa e vai ter uma tendência a fugir ainda mais da dieta, a compulsão. Fora tremedeira, fora tudo que pode piorar a qualidade de vida da pessoa. A pessoa fica tomando um termogênico por uma semana, acumulando ansiedade, dormindo mal, etc. Chega no final de semana, o que você acha que essa pessoa vai fazer? Vai comer errado, cara. Vai compensar. Vai compensar. Ah, mas acumula lá mil e poucas calorias na semana? Tá. Aí a pessoa vai comer 3 fatias de pizza mais no fim de semana e já era, tá no 0 a 0. E mesmo que não coma, não vale a pena. Né? Você ferrou com a sua saúde, prejudicou o sistema cardíaco e tudo, e no final, qual que foi a... Troco de quê? A troco de pouca resposta ou de resposta nenhuma se você não conseguir segurar o colateral, né, de aumento de apetite e ansiedade que esse tipo de droga vai causar. Perfeito. Fica aí, ó. Fica a dica aí do Dr. Arnold. Deixa eu te falar, doutor, a questão de doses, né? A gente fala. Vou fazer a pergunta aqui, tipo, de doses pra galera que vai fazer o uso de ergogênio. O que você me diz? Olha só, quando a gente fala sobre doses para uso de ergogênico, primeiro que isso deve ser sempre orientado pelo seu médico, né? Se você tiver necessidade. Se você tiver necessidade do uso de ergogênicos, né, para reposição, que é a única forma, digamos que é atualmente recomendada para fazer uso, é uma dose baixa. Né? Se você quer para fins de anabolismo, não adianta, né, você querer usar uma dose que trocar 6 por meia dúzia, né, e ficar numa dose que não seja nem minimamente efetiva, né, para te dar alguma vantagem. Então a gente sempre estimula, né, a low dose, né, inclusive para atletas, né, inclusive, então se você faz os esteroides mesmo para questões estéticas, menos é mais. Só que na verdade as pessoas hoje tem muito desse discurso, né, bonito, só que um pouco hipócrita. Porque o mesmo cara que defende low dose, você vai ver as low doses dele, ele tá jogando mais de 1 grama de esteroide por semana. Pô, né? Então, low dose de verdade não vai conferir pro indivíduo provavelmente um shape de palco. Então, hoje eu vejo muitos atletas defendendo low doses que não estão em low dose. Né? E muita gente mente, né? Quantos atletas, médicos, famosos, etc., ultimamente têm negado que fazem uso de esteroides? Alguns que dizem assim, usei na adolescência. Né? Eu usei nunca usei. Né? São pessoas que, pelo amor de Deus, né? Ou tá usando ativamente e fala, usei só uma vez. Não, fala que não usou, aí você vai ver a postagem de patrocínios ou parceiros, indústrias farmacêuticas que são de farmácia de manipulação. Aí você olha ali e você fala, mas por que ele tá usando aqueles preventivos? Você vai dar um zoom ali e você vê. E a pessoa fala que não faz uso. Acontece muito isso, né? Que a gente não vai citar os nomes aqui, mas dá pra ver. Exato. Né, mas eu entendo as pessoas negarem, porque a partir do momento que você fala que você faz uso de esteroides, as pessoas que vão tirar totalmente sua credibilidade. Inclusive quem faz o esteroide. O cara que faz o esteroide, ele vai falar assim, fulano só tá grande desse jeito porque ele tá usando muita coisa. Né? E a pessoa que não usa vai tirar seu mérito também. Por quê? Né? Porque aí que ela vai tirar o mérito mesmo, né? Não, eu tô como eu tô porque eu tô natural. Usando bomba é fácil, né? E a gente sabe que não é fácil. Não, né? Então tem esse... Por isso que muita gente tem essa hipocrisia.
Então, eu não tô nem julgando quem mente, né? Mas as pessoas mentem, isso é fato. Então, assim, você falou da questão de dose, ainda complementando a terapia de reposição de testosterona. Geralmente, pacientes chegam com qual idade para você para fazer esse trabalho? 45, 50 anos? 13, às vezes. Louco. Não, a galera chega querendo repor com idade que não faz nem sentido, cara. Né? Eu já atendi gente com 20 anos falando que tava achando que tava com baixa testosterona. Fez exame e não tava. Gente, é muito difícil você afirmar que alguém tem necessidade ou não tem por exames, né? Começa por aí. Porque se estiver dentro do valor de referência, a gente já considera que a pessoa não precisa fazer isso. O indivíduo que está próximo do valor mínimo ou até abaixo do valor mínimo e ele tem libido boa, tá tudo bem? Cara, esse cara não precisa... a gente sabe que esse cara não precisa fazer uso. Sim. Significa o quê? Por que ele tá respondendo bem, às vezes tendo 200 de teste no exame, né? Sendo que o valor a partir de 175 é normal. Então ele é bem próximo de mim porque ele tem uma sensibilidade androgênica muito boa. Então ele faz com 175, com 200, o que o outro precisa de 800 para fazer a mesma coisa. Sim. É muito individual. Agora, tem gente que tá com 800 e não tá bem. Porque geneticamente esse cara se sentiria realmente muito bem com algo bem superior a isso. Mas a gente sabe também que se ele ficar superior a isso, ele vai ter dano para a saúde cardíaca. Né? Então esse indivíduo ele precisa ser muito bem esclarecido, né? Sobre onde ele está pisando. Né? O maior problema que eu vejo é que as pessoas, muitas vezes elas acham que entendem o processo e não entendem de verdade. Né? Elas só entenderiam se elas ficassem, se elas estudassem a fundo por muito, muito, muito tempo. Né? Tem muitos profissionais que não entendem. E qual o paciente mais jovem que chegou para você querendo fazer uso de hormônio? Só pra gente saber aqui, pra essa galera jovem que tá chegando. Não, já atendi Tipo, adolescente. Adolescente, chegou lá Não, falando, menos de 18. Menos de 18. tipo, eu quero tomar... Já atendi gente famosa com 14 anos. Querendo tomar testo. Sim, e com os pais. Não, e com os pais ainda. Com os pais. Tipo assim, que sirva de exemplo, né, pra a garotada que tá chegando. Que não há necessidade. Esses são seus pais. Que não há necessidade, né, doutor? Tipo, chegando lá, vai esclarecer, vai ter uma aula com você, você vai explicar, ó. Não é bem por aí, estimula no treino, na dieta. É aquela coisa, né? Mas também sem hipocrisia, né? Cara, quem quer usar droga hoje vai usar droga. Né? Quem quer beber vai beber, quem quer fumar vai fumar. Hoje a gente vive uma sociedade muito hipócrita, né? Então quem quer usar esteroide, com apoio médico ou não, vai usar esteroide. Eu não estou dizendo que isso é algo que para liberar a prescrição indiscriminada de esteroides, né? Mas a gente também tem que dar algum grau de acolhimento para essas pessoas que vão fazer uso de qualquer jeito, né? Para que elas façam com o mínimo de orientação. Que seja com um profissional. Não estou nem dizendo que com prescrição médica, mas com orientação médica, né? E porque o cara, ele vai chegar para mim, eu falei, né, que eu trabalhei na Cracolândia, o cara chega para mim e ele cheira, eu vou prescrever cocaína para ele? Não, ao invés de você cheirar o tanto que você cheira, você vai cheirar lá 1 grama no máximo por noite. Eu não posso prescrever isso, mas eu posso conversar com ele, orientar para ele, explicar para ele que ele deve usar menos, que ele deve tomar cuidado, que muitas vezes ele acha que não está sob efeito e está sob efeito. Explicar sobre minha vida da cocaína. E isso, né, é trabalhar com consciência e redução de danos. Né? Então, o papel do médico, muitas vezes, é de esclarecer para a pessoa o que está acontecendo. Né? Para ela não ir no escuro. Informar, ensinar, né? Informar, ensinar, né? Precaver, convencer de não fazer também, muitas vezes, geralmente. Né? Isso é importante. Doutor, quer deixar algum recado pro seu público? Quer deixar uma mensagem? Olha só, gente, se você pegar 2 indivíduos, um que está usando esteroides sem se alimentar bem, e um que está se alimentando de forma impecável, sem usar esteroides,
Muito provavelmente, um indivíduo que está se alimentando bem sem usar esteroide vai ter um resultado muito melhor do que o indivíduo que está usando esteroide e não está se alimentando bem. O fator mais importante para alguém ter um físico bonito e saudável é a alimentação. Tá? As pessoas colocam muito peso na droga, esquecem que se alimentar bem é importante, é essencial. E não é da boca para fora. Eu não estou falando só sobre os micronutrientes, biota intestinal, essas coisas todas. Não, eu estou falando sobre resultados práticos mesmo. Eu estou falando que você olha para a estética da pessoa e a pessoa está com um músculo mais volumoso, com a pele mais bonita, mais colada no corpo, menos retido. Então eu estou falando em termos práticos que comer vegetais, frutas, ter uma alimentação equilibrada, balanceada, orientada para o nutricionista é muito mais importante para o seu físico do que você fazer os recursos ergogênicos médicos. Né? Então, antes de pensar nisso, né, antes você tem que colocar a mão na massa na sua alimentação, né, no seu treino. Aí depois depois que se você já tiver atingido um certo nível, né, muscular, de maturidade, etc., depois de muito refletir, depois de ter ciência de tudo que está acontecendo, aí sim, né, senta e conversa com o médico e aí ele vai te explicar prós, contras e muito além do que foi conversado aqui hoje. Então. Feita reflexão. Muito bacana, muito bacana. Doutor, deixa seu contato para o público de casa. Tá. Olha, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, né? Tá dr.armond, com D mudo. E tem um link lá, caso queiram agendar consulta. Vai ser um prazer. É isso aí, galera. Ó, e deixando bem claro para o público de casa que o Dr. Armond vai voltar. Sim. A gente vai esclarecer depois outros protocolos aqui, já dar um spoiler de preparações de atleta, finalizações, e tem muita coisa, porque se a gente for, né, entrar hoje no assunto, vai ficar mais de 3, 4 horas aqui. Então, num próximo encontro, a gente vai discutir isso daí. É assunto que não acaba, né? Não tem A fim. gente pode fazer aqui 200 programas. Uma série da Netflix. Uma série que com certeza, entre um e outro, já vai surgir mais assunto do que a gente consegue discutir. Com certeza. Então, a gente está conversando aqui sobre o básico do superficial. Mas então, doutor, ó, muito obrigado mais uma vez de coração, doutor Armond. Valeu mesmo, prazer imenso em conhecê-lo. Prazer te conhecer pessoalmente. Tamo junto. Prazer. E ó, galera, você que ficou até o final, inscreva-se no canal, vai lá, compartilhe. Também estamos na plataforma do Spotify. E é isso aí, é todo vapor. Valeu, galera, por fortalecer aí o canal. E é isso aí. Podcast da Our Body, Papo Saúde. Valeu, tamo junto, até a próxima.